Olá pessoal, então seguindo aí o vídeo anterior em que a gente começou a falar sobre os autômatos finitos não determinísticos com transições epsilon, né, os epsilon fn, a gente vai complementar agora esse conteúdo falando sobre como é que é possível converter os epsilon fn em fd. Então essa conversão é interessante porque sempre que a gente consegue converter um autômato não determinístico no determinístico, você tem a vantagem de que no determinístico as transições te levam a um único estado, e isso, do ponto de vista de implementação, é algo mais simples, né? Bom, quando eu digo que eu consigo converter, é que eu consigo produzir um autômato finito determinístico que aceita a mesma linguagem. Então isso é o sentido de uma conversão. Bom, o conteúdo aqui desse vídeo você vai encontrar na seção 2.5.5, quer dizer, complementando a seção 2.5. Então, super importante ler esse conteúdo, como você tem feito nos demais vídeos. Bom, os autômatos finitos não determinísticos com as epsilon transições são aqueles, vou aqui reapresentar aquele exemplo da aula passada, do vídeo passado, em que você aceita transições vazias, ou seja, você consegue passar de um estado para o outro sem usar um símbolo, como é o caso aqui deste exemplo aqui. Do Q0 para o Q1 eu posso usar o símbolo mais, o símbolo menos, mas eu posso não usar nenhum símbolo, o epsilon representa isso. Então do Q0 para o Q1 eu consigo chegar sem usar um símbolo. Esse é o sentido do epsilon. Bom, como havia dito no início, o conteúdo desse vídeo é exatamente apresentar como é que você consegue transformar um epsilon fn em um fd. Tá? Então, dado o epsilon fn, eu vou usar essas letrinhas E, né, para denotar aqui o conjunto de estados do epsilon fn, a função, né, de transição do epsilon fn, a função, os estados finais do epsilon fn, a mesma coisa aqui, e para o fd vou usar D, né, para distinguir. Então, quer dizer, quando eu quiser converter o epsilon fn no fdd, né, eu vou usar esses termos aqui para dizer que eu estou me referindo a quem eu estou me referindo, se é ao E ou ao D. Bom, e a estratégia que eu vou usar é aquela construção de subconjuntos que eu tinha feito bem parecido, que a gente já tinha feito, né, bem parecido lá na conversão de fn para fd. Então a ideia é muito parecida. A diferença agora, quer dizer, o desafio agora é usar os fechamentos. Então, se você ainda não compreendeu muito bem o conceito de fechamento, então vale a pena rever o vídeo anterior, porque agora a gente vai usar extensamente a ideia do fechamento. Bom, para mostrar como é que faz essa transformação, eu vou pegar esse exemplo, deixar o autômato aqui, ele tem 6 estados, né, do A ao F. Os símbolos são 0 e 1, e eu tenho também as epsilon transições presentes. Então a ideia é transformar esse autômato, esse fn, no fd. Então eu vou fazer isso mostrando passo a passo essa transição, né? Então aqui eu tenho do lado esquerdo o meu epsilon fn, do lado direito eu vou ter minha tabela de transições do fd. Bom, aqui eu já tenho a primeira linha. A primeira linha, se você notar, ela tem o estado inicial A, então eu só faço repetir o estado inicial A. Bom, os dígitos são 0 e 1. Aqui eu repeti o epsilon, mas você vai notar que o epsilon é desnecessário. Inclusive eu vou tirar essa coluna epsilon nas demais. Foi até uma falha ter colocado aqui, mas você vai notar que eu vou tirar essa coluna epsilon nos demais passos, né? Ela vai sumir, porque na verdade um fd não tem um epsilon, né? Então não deveria nem ter iniciado essa coluna epsilon aqui. Se você considera isso uma falha, você pode tirar isso aqui, que realmente não existe. Mas daqui a pouco vai sumir essa coluna. Bom, então eu parto aqui do estado A. Então, A com 0, eu vou calculando os fechamentos. Então, A com 0 me leva ao E, só como você lembra, né? No epsilon fn, se eu chego em E, eu também chego no fechamento do E, que são os outros estados que eu consigo alcançar a partir das transições epsilon. O fechamento do E é bem grande, porque ele tem o próprio E, né? Aí eu venho aqui, né? E com epsilon eu chego ao B e o C, e do B e do C eu consigo chegar no D também, ó. B eu consigo chegar em D. C eu não consigo chegar em nada com epsilon transição, mas do B eu consigo chegar em D. D eu também não consigo chegar mais em nada, portanto A com 0 me leva ao E, o fechamento do E é o E, B, C, D. Então o resultado é sempre o fechamento desse resultado, né? De onde eu chego. A com 1 me leva ao B, e o resultado é o fechamento de B. Quem é o fechamento de B? Aí eu olho para cá e calculo também. É o próprio B. E onde é que eu consigo chegar por B? Usando transições epsilon. No caso aqui, chego em D. Então B com D,
D com epsilon não me leva a nada, portanto a resposta é B com D. Aí eu pego esses E, B, C e D, que vão ser os meus estados do FD. Então isso aqui é um estado só, E, B, C, D. Isso aqui é outro estado, B e D, do meu AFD. E eu vou repetindo aqui embaixo e calculando esses valores. Você viu? Sumiu aqui a coluna do epsilon, não vou usar. Então vamos lá, EBCD com 0. Aí tem que ter bem atenção, porque realmente você tem que calcular os fechamentos de tudo aqui. Aí é um por um, EBCD com 0. Então E com 0 é o F. Fechamento do F é o próprio F, né? Que não tem transição epsilon. Aí B com 0 vazio. Não tem mais nada, não contribui com nada. C com 0 vazio. E o D com 0 vazio. Então, o resultado aqui é só o F, né? EBCD com 0 me dá F. EBCD com 1, aí mais uma vez. E com 1, vazio, tenho nada. B com 1, dá o C já entra lá. Fechamento de C, só o C. Depois, estou aqui em B, né? Estou aqui em B, B com 1. Agora C com 1, D. Fechamento de D, só o D, né? Você vê aqui que fechamento de D só leva a D. Finalmente, D com 1 não me leva a nada, portanto, o resultado aqui é só C e D. Vou pegar aqui o BD, jogo aqui embaixo e vou calcular o BD com 0 e BD com 1. Então, BD com 0, B com 0 vazio, C com 0 vazio. Então, não tenho nada. BD com 1, B com 1 dá C, D com 1 dá vazio. Então, o resultado é o fechamento de C e o fechamento de C é o próprio C. Bom, pega agora aqui o F. F com 0 dá D, fechamento de D é o próprio D. F com 1 vazio, portanto, só tenho aqui o F com 0, né? Já usei o EBCD, já usei o BD, já usei o F, vou usar agora o CD. Vamos lá, C com 0 vazio, D com 0 vazio. C com 1, D com 1 vazio. Então, o fechamento de D, que é o próprio D, portanto, aí a linha é o resultado CD. Faltando aqui o C e depois o D sozinho, né? Só para encerrar. Então, C, vamos lá, C com 0 dá vazio, C com 1 dá D, fechamento de D é o próprio D. E vamos fechar agora com D. D com 0 vazio e D com 1 vazio também, né? D com 0, D com 1 vazio. Falta alguma coisa, né? Não, né? É B, C, D, B e D, depois F, depois C e D, depois o próprio C e depois o D. Bom, eu vou marcar como estado final exatamente aqueles estados que tem o D, porque o D é estado final. Né? Se eu tivesse mais de um estado final aqui no FN, marcaria todos os aqui do FD que tem algum estado final, portanto tenho 4 estados finais aqui, e esse aqui, portanto, é o meu FD. Você pode depois fazer um teste. Esse é um exercício que você pode fazer, que é o seguinte: você pode pegar alguns strings que são aceitas pelo epsilon-fn e testar se elas são aceitas também pelo FD. O correto é que sejam aceitas. Tá bom? Então eu lembro que, por exemplo, a string 000 ela era aceita. Então, será que o 000 é aceita aqui? Então, o 000 eu faria assim: A com 0 me leva a BCD, a BCD com 0 me leva a F, F com 0 me leva a D. Então, D é aceito. Então, 000 tanto é aceito aqui como é aceito aqui. Então, já é um exemplo. E aí você pode pegar outras. Você pode pegar também outras que não são aceitos no FN e verifica se eles também não são aceitos aqui no FD. Então, quer dizer, para dar certo essa conversão, também isso aí tem que acontecer. Bom, resumindo aí para fechar nosso vídeo, o estado final, o estado inicial do AFD é o fechamento do estado inicial do AFN. O estado final do AFD é o conjunto com os estados que contém pelo menos um estado final do AFN. Os estados do FD são construídos, são criados por subconjuntos dos estados do AFN. Então, por exemplo, os estados do AFN são A, B, C, D, E e F, no exemplo anterior. E os estados do FD são subconjuntos. Então, tem um lá que é B, C, D, E, tem um lá que é C, D, né? São sempre subconjuntos. E a função de transição do FD é aquela função criada por aquela construção de subconjuntos que a gente mostrou agora há pouco. Tá certo? Então, na próxima aula presencial, a gente vai fazer exercício
sobre esse conteúdo, né? Vamos principalmente reforçar essa coisa aí da transição, fazer outros exemplos de transição para ficar bem fixado aí esse conceito, tá bom? Então, até a próxima aula.